E agora, perto de novo. Agora. Como está tentando para a gente aproveitar o tempo que temos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Noite Boa. Estamos bem satisfeitos de ter mais esse evento da nossa agenda científica desse ano, né? E hoje vamos ter esse tema tão instigante, né? Que é o adulto 60 a mais e a temporalidade, eras entre Cronos e Kairos, né? Então, eu acho que vamos ter bastante coisa para conversar. E eu vou passar a coordenação da mesa para a Célia Stadnik, que é psicóloga e coordenadora da formação de adultos, que vai coordenar a mesa, apresentar os convidados, então. Célia, contigo. Boa tarde a todos. A gente tem hoje uma atividade que eu acho que vai ser muito interessante para todos, né? E eu já dei mais piadinha, então sei que vai ser bem interessante. E queria então apresentar, né, vocês, colegas que com certeza a maioria já conhece, né? O Paulo Sorokin, né? A Eliane Goldstein e também a Fátima Freitas, né? São todos canalistas, né? São docentes do IT e são os criadores, né, da nova, do núcleo 60 mais, né? Que vai ser a nossa nova formação, bem? Então, né, vou deixar para vocês apresentarem essa riqueza que a gente sabe que vai aparecer agora. Bem? Então, nós somos um grupo muito interessante, pouca prática. Mas não tem só É verdade. nós somos cadeiras humanizantes. E a gente vinha há muito tempo conversando um pouco sobre esse tema, né? E começamos a ler, estudar, e assim foi nascendo o núcleo. E a gente não reconheceu o lixo, que não tinha interesse, né, de fazer um grupo com o tempo. Então, a gente concluiu um trabalho para esse grupo, né, exatamente como a Luísa comentou, a dos 60 entre a temporalidade. Elas entre Kairos e Cronos. Tá? E que a gente pensou? A gente viu que a nossa sociedade investe de forma acelerada. Segundo dados recentes, o Brasil já ultrapassa a marca de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E essa proporção seguirá crescendo nas próximas décadas. Isso tem uma previsão para que em 2050 torne. Diante desse cenário, é inevitável que nos perguntemos: estamos preparados para lidar com as demandas emocionais que emergem da... Sim, acho que isso mais alto, mas não nasci para ser cantora. Que emerge da idade adulta, sabe? A longevidade e o aumento progressivo da população idosa trouxeram desafios que comovem o envelhecimento, é um tema urgente e dominante das décadas desse início do século XXI. O envelhecimento não é apenas um fenômeno biológico, ele é também um processo psíquico, simbólico e relacional. A chegada da velhice envolve transformações em múltiplas dimensões, perdas físicas, mudanças na autoimagem, reorganização dos vínculos, ressignificação da sexualidade e a dolorosa necessidade de elaborar a realidade da juventude.
Os antigos gregos tinham diferentes conceitos sobre o tempo. Nós trabalhamos entre objetos, Cronos e Kairos, para compreender este período cada vez mais alargado na vida humana. Eros é a força vital, que impulsiona a busca por ligação, criação mundial, mantendo sua relevância e vitalidade durante toda a existência, inclusive na vida adulta avançada. Eros apresenta-se como uma energia capaz de promover vínculos, renovar afetos e sustentar a saúde psíquica do outro. Cronos e Kairos são categorias analíticas que auxiliam a organizar a experiência humana do tempo, entendendo a duas perspectivas de temporalidade. Cronos representa um tempo cronológico, linear e quantitativo, marcado pela contagem objetiva dos anos que passam. Kairos simboliza o tempo qualitativo, momento oportuno, a experiência imediata e plena de significados que podem emergir a qualquer instante. Então, nesse nosso trabalho, investigamos as relações entre Cronos, Eros e Kairos. E esse impacto no processo do envelhecimento, esse impacto do envelhecimento dessas três relações. Pretendemos deixar claro que se trata de um período de abertura para novas experiências e de significativo crescimento psíquico. Então, o que a gente fez? A gente pegou dentro da psicanálise os primórdios assim, de como é que começaram a falar sobre a velhice. E acreditamos que é importante deixar claro os primeiros pensamentos psicanalíticos sobre esse assunto. Freud afirma, biologicamente, todo ser vivo, não importa o quão intensamente a vida queima dentro dele, anseia pelo nirvana, pela sessão da febre, chamada hippie. O desejo pode ser encoberto por digressões. Não obstante, o objetivo derradeiro da vida é sua própria extinção, isso não é lei do princípio brasileiro. Em entrevista concedida a George Eric Freud, argumentou que a velhice seria uma espécie de facilitadora na relação do indivíduo com a morte. Em suas palavras, talvez os deuses sejam gentis conosco, tomando a vida mais desagradável à medida que envelhecemos. Por fim, a morte nos parece menos intolerável do que os fardos que carregamos. Então, o Freud tinha um pensamento assim, a gente olhando, parece meio pessimista, né? Então, vamos ver o que ele vai dizer adiante. Freud considerava que a idade avançada do paciente limitaria a eficácia do tratamento por conta de uma menor plasticidade a ela associada. Entendia que no início do treino físico, o indivíduo não renunciaria à neurose que o acompanhava de toda a sua vida. Para o criador da psicanálise, o declínio biológico da velhice parece ter determinado o fechamento das possibilidades em relação à clínica. Certamente, dessa vez, ele não partiu da clínica, nem de sua experiência pessoal, como fez o computador. É conhecido o pessimismo de Freud, e possivelmente esteja relacionado ao fato de ter vivido as duas grandes guerras, o antissemitismo, a perda da sua filha Gilberta, e por ter padecido por anos a fio com um câncer de mandíbula que provocava intenso sofrimento. Entretanto, existe um paradoxo entre essas duas concepções, por vezes sombrias, e sua própria produção científica, que viria transformar a expectativa do homem a respeito de si próprio do mundo. É curioso porque o que vai aparecendo na escrita do Freud não é um pessimismo. Vamos ver aqui que eu tenho uma lista para mostrar. Dito isso, a gente vai revisando cronologicamente, então, as publicações científicas que não confirmam esse viés, o pessimismo dele. Vou citar alguns, tá? Olha, Freud, quando completou 65 anos, em 1921, nesse mesmo ano, ele publicou Psicologia das Massas e Análise do Ego. Aos 67 anos, ele publicou o Ego no Mente. Um ano depois, ele escreveu O Problema Econômico do Masoquismo, a dissolução complexa de ético e a neurose psicótica.
Aos 69 anos, um estudo autobiográfico. Aos 70 anos, ele publica Estão-se angústia. Aos 71 anos, o futuro de uma ilusão. Aos 74, não, aos 74, ele publicou Mal-Estar na Alimentação. Aos 81 anos, ele produziu a Análise Terminável e Interminável. E para completar, em 1939, ele tinha 83 anos, ele escreveu Moisés Monoteísmo. Tá? Então, a gente se perguntando assim, esses escritos de Freud, entre os seus anos 65 anos e 83 anos, não são apenas obras teóricas, mas também testemunhos de um sujeito idoso e producente. Jacirese escreve: a velhice envolve uma parada na produção original que acarreta a diminuição da quantidade global, cujo sinal mais importante é constituído pelos investimentos culturais extremos, particularmente instáveis no objeto. As pessoas idosas, voltam a ser como as crianças narcisistas, perdem muito de seus interesses familiares e sociais. Uma grande parte de sua capacidade de sublimação desaparece, sobretudo no que se refere à vergonha e à confiança. Em outras palavras, a sua libido regride para etapas pré-genitais de todo o desenvolvimento. Agora a gente vai. Oi. Vemos que a convicção de Freud a esse respeito foi amplamente compartilhada com Ferenczi. O indivíduo disporia, ao nascer, do que poderíamos chamar de capital energético, libido, que utilizaria no curso da vida segundo estratégias particulares e que, inevitavelmente, deveria se esgotar. Entretanto, ao contrário de Freud, Ferenczi afirmou que a saúde, mas também completava em que o amadurecimento, que a velhice, desculpe, gente. Então, Freud afirmou, né, e Ferenczi, a velhice, embora marcada por perdas, também pode ser uma fase de profundas elaborações e descobertas. A análise poderia beneficiar pessoas de idade avançada, e tais indivíduos não tardariam em adaptar sua maneira de viver e suas ideias à real distribuição de seus interesses divinais. Diferente. Temos a seguir o pensamento de Karl Abraham, que não só afirmou que a análise beneficiaria pessoas idosas, como também pontuou que nós podemos dizer que a idade da neurose é mais importante que a idade do neurótico. No seu entendimento, tratava as neuroses na velhice e não as neuroses da velhice, tal como Freud e Ferenczi concebiam. Abraham foi o primeiro a dissociar a velhice da doença psíquica. Mais tarde, surge o resgate da ideia de que o sujeito psíquico não envelhece, pois trata-se sempre do infantil, das fases da libido, pois esta se mantém ao longo da vida. Tanto a atemporalidade do inconsciente como a permanência das representações infantis, experimentadas, registradas, reprimidas, não sofreriam a passagem do tempo. Já a psicanálise winnicottiana revoluciona por suas características conceituais, contribuindo para um novo entendimento da velhice, a partir da teoria do amadurecimento pessoal.
Cada uma de suas etapas com características próprias possibilita pensar na última fase da vida, não somente como um período que contempla a saúde, mas também como uma etapa em que o amadurecimento pessoal prossegue. O ciclo vital consiste em progressivos processos de integração, de constituição de si mesmo, que tende à continuidade do ser. Esta conquista é realizada e renovada durante toda a vida, do nascimento à morte. Sob este ponto de vista, amadurecer é aceitar a morte. Winnicott nos diz: ó Deus, permita que eu esteja vivo no momento da minha morte. No ambiente e os processos de maturação, escrito quando tinha, viu, Fátima, 67 anos, nos diz que no fim da vida não é sentido como trágico quando a pessoa tem a experiência de ter vivido a sua própria vida, e não a vida congelada do falso self. Cunhou a expressão, eu acho isso tão bonito, gente, crescer para menor. Pensamos que o Winnicott refere que naturalmente se mantém uma certa ilusão. Porém, nos tornamos cada vez menos onipotentes, mais espontâneos e mais próximos do que verdadeiramente somos. Como diz a canção de Noel Rosa, meu coração não se cansa de ter esperança, de ter tudo o que quer. Já Luiz Fernando Veríssimo, que nós perdemos há pouco, brincando com o crescer para menor, nos diz: vou morrer sem realizar meu grande sonho. Não morrer nunca. Pensamos que no adulto 60+, acontece um desencontro entre o inconsciente atemporal e o corpo ligado à temporalidade cronológica. Para que este desencontro seja elaborado, contamos com condições pessoais prévias, favoráveis, e com um ambiente que acolha demandas, assim como em todas as fases anteriores do desenvolvimento. Aí entram os recursos da psicanálise contemporânea, onde se percebe que a presença do terapeuta e o clima emocional da sessão, às vezes se tornam mais importantes que o próprio conteúdo. Muito embora as questões em relação à tomada de decisões, ao melhor entendimento das vivências e à elaboração de todo o percurso de vida e, quem sabe, sua ressignificação, são conteúdos importantes e presentes no SET neste momento de vida. A concepção de Eros entre Cronos e Kairos, que intitula nosso trabalho, nos auxiliará a seguir adiante. Boa Fátima. Bom, aqui tem um pedaço que eu acho bem interessante também, para a gente localizar, né? Mais alto, tá? Desculpa. Vou ficar surda na boca. Para a gente poder pensar assim, ó, o que eram as gerações antes, 60 mais. Meu Deus, quem eram eles, tá? Então, vamos localizar para nós, para a gente ter essa noção. Acho importante a gente ter essa noção, né? Então, para melhor compreender esse adulto maduro no mundo atual, é necessário a gente fazer esse passeio que eu vou contar para vocês, tá bem? Então, só, a denominação de geração perdida
está incluído os nascidos em 1883 a 1900. Esses viveram a Primeira Guerra Mundial e a pandemia da espanhola. Traumatizados pela guerra, muitos deles se posicionaram contrariamente aos valores tradicionais. Já a geração grandiosa, que diz respeito aos nascidos desde 1901 e 1927, os adultos passaram pela Grande Depressão e pela Segunda Guerra Mundial. Foram os construtores da modernidade industrial. Valorizavam as instituições, a comunidade e a estabilidade. Os nascidos em 1928 a 1945 compõem-se a geração silenciosa. Inclui as crianças e os adolescentes que atravessaram a Segunda Guerra, o início da Guerra Fria. Conservadores e conformistas se tornaram conhecidos por não provocarem ruídos políticos. Também, quem é, então, a atual adulto 60+? Que características definem a geração da qual fazem parte? O adulto 60+, integra a geração conhecida por David Wonders, que inclui as pessoas que nasceram em 1946 e 1964. Não precisam levantar a unidade. Que tem nesse momento, tem entre 61 anos e 79 anos. Em virtude da tendência à longevidade, características de nossos dias tratam de um grupo heterogêneo, que tem sido foco de estudos aprofundados e pesquisas, bem como de congressos e consciência institucional. Teve há pouco tempo, né? Por exemplo, aqui no Congresso Brasileiro sobre a adultez madura, e o primeiro Congresso Internacional sobre a adultez madura recentemente foi realizado aqui. A expressão explosão de bebês se refere ao significativo aumento da taxa de natalidade que ocorreu nos países ocidentais após a Segunda Guerra Mundial, em um contexto de prosperidade econômica. A expansão industrial, o aumento no consumo e os avanços tecnológicos contribuíram para o estabelecimento de um clima de otimismo, esperança e culto à liberdade. Nesse cenário, nasceram, então, os baby boomers, trazendo consigo, desde antes de seus nascimentos, o compromisso com a vida e, fundamentalmente, com a reinvenção da liberdade. Era necessário ter mais e melhor que aqueles que os haviam antecedido, muitos dos quais tiveram suas vidas precocemente ceifadas pela guerra. Era necessário desfrutar a plenitude da vida. O baby boom experienciaram importantes movimentos culturais e políticos, as lutas pelos direitos civis, o feminismo ganhou força. O advento da pílula anticoncepcional modificou radicalmente a relação do comportamento sexual. Surgiu a televisão, a corrida espacial levou o homem à lua. Os meios computadores passaram a ter lugar de destaques. O mundo mudou. Surgiram novas formas de sentir, agir e se relacionar. A juventude foi reinventada. É importante compreender que, se por um lado, os adultos 60+, cresceram em um clima de prosperidade econômica, também havia a ameaça da Guerra Fria. Segurança e estabilidade seriam inestimáveis. Os baby boomers fazem parte de uma geração de sujeitos resilientes que valorizam o esforço pessoal e buscam preservar a juventude e a autonomia. Trata-se de geração de pessoas que valorizam os relacionamentos duradouros e cultivam o sentimento de pertencimento. Vivem a intensa tensão entre donos e carolas. Por um lado, há um tempo que pesa, a clara consciência das perdas e da própria
finitude. Por outro, incessantemente procuram sentidos. A natureza paradoxal dos baby boomers os coloca em uma relação ambígua com dimensões distintas da temporalidade. Há aqui um paradoxo. Boomers criaram a imagem de juventude rebelde dos anos 60 e 70, mas foram aqueles que se beneficiaram do contexto de crescimento econômico, estabilidade e acesso a bens de consumo, defendendo causas coletivas e, ao mesmo tempo, foram associados à cultura do individualismo. Os baby boomers estão norteados pelo premente desejo de transcrição, negar saberes, histórias e valores àqueles que eles mesmos sucederam. Agora, eu vou passar da minha vida. Um ser que sempre surpreende é quando ouvimos de pessoas mais velhas. Porque no meu tempo era assim. Como assim? A que estão se referindo? Porque este dizer fica congelado na juventude, enquanto que todo o tempo que temos é o nosso tempo. Pensando nisso, levantamos a hipótese de que na juventude Kairos parece ganhar espaço, enquanto Cronos segue seu curso. Que tempo marcante é este? Seria porque a juventude é um tempo exacerbado por Eros, onde cumprimos a tarefa que a espécie nos destina, que é o encontro com o par, o usufruir da genitalidade e a procriação. Pensando nisso, tentamos descrever o ambiente que a geração Baby Boomers viveu nos anos 70 e 80 em nossa cidade. O clima desta época foi experimentado por alguns de nós, também não precisa levantar o dedo, enquanto outros, através do legado transgeracional de seus pais ou avós. Importamos um movimento hippie nas roupas e modos. Paz e amor era o lema. Usávamos cabelos longos, as mulheres e os homens também. Vestíamos bata indiana e calça linha importada, adquirida com muita dificuldade, porque era proibida a importação naquela época. Quem não as conseguia, procurava as disputadas calças de sarja nacionais numa loja chamada Saco Pecão, que ficava na esquina da Independência. O slogan emblemático deste período era: liberdade é uma calça velha, subdesbotada. Comprávamos artigos de vestuário da Guerra do Vietnã numa loja chamada Lixos, cujos recursos, diziam, eram em parte destinados para os feridos na guerra. Os meninos usavam o cinto Calhambeque, lançados no mercado pela música do Roberto Carlos, com o mesmo nome. As moças, a mini-saia, uma manifestação visual da emancipação feminina. Os principais pontos de encontro era a chamada Esquina Maldita, perto da Urbis, e o bairro Bonfim, conhecido pelo caldeirão de muitas etnias. Se destacavam o Bar João, o Ocidente, que ainda sobrevive, a lancheria do Parque e o famoso Zé do Passaporte. Nestes pontos aconteciam encontros regulares entre os jovens, funcionando como polos de efervescência de ideias contraculturais e artísticas que influenciavam a boemia e a intelectualidade. Sob a vigência da ditadura militar, havia uma necessidade
de usufruir uma liberdade escondida, mas de verdade. A televisão em casa foi um grande acontecimento. As notícias com imagens e a escassa programação era celebrada por todos. Para quem tinha recursos, um telefone também convivia com os utensílios domésticos e era disputado por toda a família. Transferindo o valor para os dias atuais, uma linha telefônica custaria cerca de R$30 mil. Os clubes Leopoldina Juvenil e Clube do Comércio eram importantes espaços de convivência. Rapazes e moças, além da escola, se conheciam neste ambiente, os bailes, frequentados concomitantemente por seus pais e familiares. Hoje isso não ia acontecer, com certeza. Os festivais de música popular brasileira eram, como diz o nome, extremamente festejados. Talvez, depois do futebol, o evento coletivo de maior alcance seguido por Miss Brasil. A educação era rígida e a recomendação era que a moça se resguardasse para o casamento. Assim seria honrada e os rapazes deveriam parecer seguros e firmes. Na verdade, havia um movimento para não se levar muito a sério esses mandatos paternos, tão autoritários. Rock, Beatles e Bossa Nova musicavam as reuniões dançantes nas casas, regadas a quiçuca e pipoca. Primeiramente, as jovens eram pedidas em namoro e a intimidade era cronometrada no tempo. Andar de mãos, depois dançar de rosto colado, depois o beijo e depois era o depois. Com o surgimento da pílula anticoncepcional, sexo e procriação puderam, neste momento, ser dissociados. Na classe média, noivar, casar, ter filhos era o destino, assim como fazer faculdade e ingressar no mercado de trabalho. Tarefa difícil de conciliar, pois as mães, avós e bisavós eram do lar. Sem poder repetir modelos anteriores, foram convocadas a criar o inédito também nesse setor. Assim aconteceu com o masculino, que abdicou de sua posição de principal provedor para assumir compromissos diretos nas tarefas com a casa e com os filhos. Rudinesco tem um livro chamado A Família em Desordem, onde fala dessas grandes transformações culturais que atravessaram o psiquismo. A psicanálise surgiu em Porto Alegre e os jovens, impressionados com a ideia do inconsciente, desejosos de ter um maior contato consigo mesmo e resolver suas questões, procuravam uma terapia de grupo, que era uma possibilidade, pois o valor era mais acessível. Finalizando essa parte, é importante dizer que nenhuma geração, que a Fátima apontou, participou de forma tão intensa em mudanças que redesenharam a realidade tão rapidamente como o Baby Boom. Este breve passeio que fizemos possibilita compreender o caminho que as pessoas que hoje têm mais de 60 anos percorreram. Tá? Mas agora a gente vai pensar de uma forma diferente, né? Para fins de estudos demográficos e de políticas de saúde, quem seriam os idosos hoje?
Para a Organização Mundial de Saúde, o início da velhice ocorre aos 60 anos em países em desenvolvimento e 65 anos em países desenvolvidos. No Brasil, o Estatuto do Idoso considera idoso aquele que tem 60 anos ou mais. O modelo apresentado por Peter Bloss, referente aos estágios da adolescência, pode ser útil para pensarmos em classificações por subfases nos adultos 60 a mais. Observamos diferentes formas de ser segundo cada década, sendo que cada uma delas é composta por realidades muito distintas. São essas: idoso jovem, 60 a 74, idoso de meia idade, 75 a 84, idoso longevo ou muito idoso a partir dos 85 anos. Professor Alberto. Eu espero que alunos, vou falar justamente sobre Eros, Cronos e Kairos. Os jogadores também, tudo bem, não, mas claro, assim, nós vamos falar um pouco agora sobre temporalidade. Cronos, só para lembrar, Cronos significa tempo. Kairos significa abertura, fenda, que seria uma abertura no tempo, uma fenda no tempo. Cronos é o tempo cronológico, contínuo, linear, que indica a inexorável sucessão entre passado, presente e futuro. É o tempo quantitativo que pode ser medido no relógio e no calendário. Cronos traz consigo tarefas e prazos, pressiona e faz com que se tenha pressa. Pressa, por quê? Para ganhar tempo. E além do princípio do prazer, Freud escreve: o objetivo de toda a vida é a morte. E voltando para trás, a coisa inanimada foi anterior à animada. Essa afirmação apresenta uma pura realidade. O tempo, em última instância, conduz ao limite da vida. É na adultez madura Cronos se torna mais contundente, às vezes tirânico. Como pensamos sobre a morte ao longo da vida, nas etapas anteriores, muito embora saibamos que ela pode acontecer a qualquer momento. Entretanto, agora, o corpo se modifica e mostra os rastros do tempo. Os pais, se longevos, partem, apresentando ao adulto 60 mais dolorosas perdas. Os amigos partem. Alguns projetos não mais podem ser sustentados. Nas palavras de Helene Brum, nosso mundo termina antes de nós. Vou repetir. Nosso mundo termina antes de nós. Nosso mundo vai se esvaziando e a ideia de impermanência se torna mais presente do que nunca. Como dizem Nelson Mota e Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida, estou quase cantando aqui. A vida tem ondas, ainda bem que eu não canto. A vida tem ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo muda o tempo todo no mundo. Entretanto, os titãs de Cronos não são absolutos. Existem aberturas. Outra dimensão da temporalidade, Kairos, apresenta um tempo qualitativo, denso, e se contrapõe à fluidez de Cronos. Fluidez porque tempo vai. Né?
É o tempo da alma, da experiência, do instante pleno. Kairos convida para que se viva experiências inéditas, repletas de significado. Neste sentido, é o tempo da oportunidade, que se contrapõe à tirania de Cronos. Experiências originam narrativas e podem ser transmitidas. Desta forma, seguem ressoando muito além do seu acontecimento. Kairos oportuniza um tempo dilatado, expandido, que se faz presente em qualquer momento da vida, mas assume uma importância fundamental na idade adulta adiantada. Winnicott apresentou a concepção de espaço potencial, a zona intermediária entre a realidade interna e a atividade externa, o mundo compartilhado. É nesse espaço entre que acontece o brincar, a criatividade, o saber, o encontro com a cultura. Kairos habita um espaço potencial. Quando o sujeito entra no espaço potencial, ele experiencia um tempo kairótico, um tempo em suspenso. Portanto, o kairos é um tempo de abertura, um tempo que pode ser de reinvenção da vida. A esse respeito, Quinodós traz a ideia, muitos devem conhecer, de instante de eternidade, que se refere à dimensão qualitativa da experiência humana. Momentos tão intensos que podem adquirir a dimensão de eternidade. Kairos é justamente um campo onde o sujeito simboliza e se abre ao novo. Segundos de eternidade, mediados por Kairos, oportunizam experimentar uma expansão na experiência do tempo que ganha uma ressignificação particular. A memória resgata o passado, pois recordar é fazer voltar. O futuro, que antes parecia infinito, vai se reduzindo. O presente ganha densidade, porque temos a impressão de que todo o tempo da vida está ali. Como se a vida valesse a pena justamente por aquele instante. Nessa perspectiva, Quinodós atribui ao tempo uma dimensão poética. No decorrer da vida, temos a oportunidade de experienciar esses momentos de difícil definição, em que um tempo tridimensional, um espaço pleno de experiências sensíveis, se faz presente. Mais uma vez, para adultos 60 mais, esse espaço ganha relevância especial. No adulto 60 mais, o brincar é o espaço cariológico, onde, mesmo sob o peso de Cronos, Eros pode se expressar e manter a vitalidade. Quem sabe possamos pensar a passagem do tempo, o envelhecer, como um paradoxo, onde a maturidade se abre para novas formas de juventude interior. É aí que entra Eros. Eros é a força que insiste, que cria laços e busca a continuidade. Freud nos lembra, chamamos de Eros todas as funções que buscam criar unidades cada vez maiores, preservando-as assim. Na mesma altura, Eros enfrenta seu maior desafio, continuar desejando amor, investindo na vida, estabelecendo ligações. E Kairos que abre, Kairos que abre caminho para Eros, seja numa paixão tardia, num projeto criativo, na transmissão de saberes ou na reinvenção de vínculos. A reinvenção de Eros ao longo da vida implica a experiência do adulto 60 mais, um novo colorido. Ainda que o processo de ressignificação esteja presente em várias outras etapas da vida, aqui ela ganha uma experiência, uma importância ímpar, uma vez que a ideia de finitude se presentifica. Como agora vamos convidar todos para assistirem uma curtinha versão bem modernizada do
o curioso caso de Benjamin Button. O filme começa com Daisy, já idosa e à beira da morte, contando a filha uma história intrigante de um homem que construiu um relógio que andava para trás. Esse homem esperava que, revertido o tempo, ele pudesse trazer de volta seu filho e outros jovens perdidos na guerra. A estação de trem onde o relógio foi instalado é um lugar carregado de simbolismo. Assim como a vida, a estação é um ponto de chegada e partida, onde as jornadas se cruzam. O velho relojoeiro construiu relógios que medem o tempo, mas ele não poderia controlá-lo. Isso nos lembra que, como ele, todos nós navegamos na vida, sem controle total sobre o tempo que temos. Deixa viver um mundo no dia que a guerra terminou. Sua mãe morreu no parto, e seu pai, horrorizado com a aparência do bebê, tentou jogá-lo no lixo. No último momento, o pai decide abandonar o bebê em frente a uma casa. E, por acaso, é um lar de idosos. Benjamin é adotado por Queen, a responsável pelo local, que queria como se fosse seu próprio filho. Assim somos levados a um dos temas mais profundos do filme, a morte. Criado numa casa de repouso, Benjamin quer cercado por ela. E que a morte é uma parte inevitável da vida, e que até as experiências ruins têm um propósito, crescendo cercado por idosos. Benjamin adota seus trajes e hábitos. E é aí que entra Daisy, o grande amor da vida de Benjamin. A neta da moradora do asilo é a única que o vê como uma criança de verdade. A filha continua lendo o diário, onde Benjamin conta suas experiências trabalhando em derrocador e as lições que aprendeu com o excêntrico capitão Mike. Durante uma das conversas, o capitão menciona que se as asas de um beija-flor pararem, seu coração explode e que elas batem no formato infinito. O beija-flor guarda alguns simbolismos. Ele é o único pássaro que pode voar para trás, assim como o Benjamin é o único cuja vida corre em sentido contrário. O tempo, como as asas do beija-flor, nunca pode ser interrompido. Benjamin retorna para casa, onde reencontra Daisy. Um tempo depois, Benjamin vai a Nova York reencontrar Daisy. Ela está no auge de sua carreira, participando do musical Carrossel, coreografado por Agnes Seville, que Daisy mencionou em um anterior. É um detalhe sutil, mas que mostra que Daisy está vivendo seu sonho. Mais uma vez, um encontro é desastroso. Mas, alguns anos depois, quando finalmente se encontram em idades físicas semelhantes, eles vivem um romance apaixonado e intenso. Ao retornar, Benjamin descobre que sua mãe faleceu. Enquanto Daisy envelhece, Benjamin continua a rejuvenescer. Eles têm uma filha, mas Benjamin percebe que não pode ser o pai que ela precisa. Benjamin, consciente de que não pode continuar, deixa sua herança e bate apenas com a roupa do corpo. Uma cena poderosa. Eles se olham e não precisam dizer nada. No final, Benjamin abandona a filha, assim como seu pai fez com ele. Anos mais tarde, Daisy encontra Benjamin, agora um adolescente com demência. A ênfase nas espinhas no rosto responde à pergunta. A aparência até pode mudar, mas o verdadeiro amor permanece. Embora seu corpo rejuvenesça, sua mente segue o ciclo normal, envelhecendo como qualquer outro. Assim, Benjamin morre como um bebê nos braços da idosa dele, completando o ciclo da vida de forma inversa. Isso é a primeira cena do filme, em que Daisy abre os olhos. A última troca de olhares entre o bebê Benjamin e a idosa Daisy, os dois extremos da vida, é incrivelmente comovente. A inversão do tempo do Benjamin Button. O filme Curioso Caso de Benjamin Button, dirigido por David Fincher, 2008, inspirou-se em um conto de Scott Fitzgerald, de 1922. A versão cinematográfica modifica substancialmente o conto do escritor norte-americano e expoente da geração perdida. Como a gente estava vendo. Em Benjamin Button, Eros se faz presente de forma contundente. É a força que confere sentido e intensidade ao tempo vivido. Eros convoca Kairos, revelando a dimensão subjetiva do tempo,
em oposição ao tempo cronológico demarcado pelos ponteiros do relógio. Como assistimos nas primeiras cenas do filme, o relojoeiro, Sr. Gates, constrói um imenso relógio para a estação de trem de Nova Orleans, com a peculiaridade de que seus ponteiros se movimentam no sentido anti-horário. Ele havia perdido o filho na guerra e buscava reverter o curso do tempo para devolver a vida precocemente ceifada. Navegava na ilusão onipotente de ter seu filho de volta. A inversão do curso do tempo é o fio condutor da trama. Quem faz o relato é Daisy, uma mulher idosa hospitalizada no final da vida, o homem bate a porta e precisa fazer uma revelação à filha. Acho que sim. Vamos para a conclusão aqui. Então, comentário, sabe? Isso aqui é isso. Freud já dizia que o encontro de um objeto exogrâmico de amor não seria um encontro, e sim um reencontro. Se referindo ao amor primeiro, a relação com a mãe. Benjamin Button não pode ser acariciado como um bebê pela sua mãe biológica, embora eu tenha sido pelo mesmo tipo. Mas foi acariciado no final da vida por Daisy, que representava a ambas mães. Button representa uma poderosa metáfora da relação entre Cronos e Kairos. O adulto 60+, impulsionado por elas, tem a oportunidade de encontrar Kairos. E então, a velhice se torna um tempo de reinvenção, um campo de novas possibilidades. O início e o fim da vida se tornam. A flecha do tempo se transforma em um círculo. Na perspectiva cairológica, o fim é ressignificado como o reencontro do objeto primário. No momento da morte, prevalece a experiência de ternura, evidenciando a presença de Eros até o último suspiro. Conclusão. Estou terminando. A longevidade nos obriga a pensar como sustentar Eros diante do prolongamento de Cronos. Mas não se trata apenas de viver mais anos. Trata-se de como esses anos são vividos, de como eles são investidos psíquica e culturalmente. O adulto maduro não é mais alguém que se prepara para o fim, mas sim alguém que pode abrir um novo ciclo de projetos, relações e transformações. É nesse sentido que Cronos se prolonga, mas ao mesmo tempo exige de cada um a capacidade de transformar o tempo quantitativo em tempo qualitativo. No plano psíquico, isso significa enfrentar novos mundos, ao mesmo tempo elaborar novos começos. A longevidade amplia a experiência da vivez, tornando-a mais complexa, mais longa, mais plural. Que implicações isso tem na prática da psicanálise? É necessário que reinventemos a nossa escuta. Além de se voltar aos primórdios da vida, a infância, a juventude, a vida adulta, é necessário também que estejamos atentos ao inédito que pode surgir na idade adulta avançada. Em uma sociedade longeva, onde cada sujeito é convocado a lidar com a passagem do tempo de formas que antes não existiam, é essencial ressignificar aspectos da Terra. Podemos pensar, então, que o adulto idoso vive um tempo duplo, um tempo de Cronos, que nos lembra da finitude, e um tempo de Kairos, que se abre para a ligação, para um desfecho oportuno. Nesse trabalho, procuramos mostrar que Eros pode ser mediador desse encontro, transformando o peso do tempo
vitalidade e reinvenção. Por fim, Benjamin Button, com sua trajetória invertida, nos faz pensar que o verdadeiro rejuvenescimento não está apenas no corpo, mas na capacidade de viver cada instante com intensidade. Na natureza madura, o desafio não é negar Cronos, mas integrar seu peso, permitindo que Kairos se abra e que Eros continue a pulsar. Obrigado. Muito bom. Ótimo, né? A gente fica assim emocionado, porque acho que vocês transcorreram assim por uma viagem, exatamente. Eu vivi um pouco em Porto Alegre, nessas lojas de histórias de vocês. Mas então, queria dispor para vocês um microfone para também compartilharem com a gente o que acharam, sentiram. Tá? Fica livre, então, para todos poderem pensar. Bom, boa tarde para vocês. Foi muito gostoso escutá-lo. Estava curiosa o que escutaríamos hoje. E fiquei pensando um pouco na trajetória do Nietzsche, que me parece que agora estamos com o ciclo vital completo, então. Mais uma conversando dos bebês, depois para a infância, adolescência, adultez e agora adultez maduros, enfim, não sabemos o que nome daremos agora. Mas muito feliz de ver essa novidade, pensando nessa nova etapa. E me remeteu um pouco do que falamos na última reunião científica com a Magda Cury sobre a voz, onde eu fiz um comentário que conversa com as meninas de vocês, que a voz muda no ciclo vital também. A gente tem a voz do bebê, da criança, do jovem, depois da velhice também a voz muda. Então, é isso, das boas-vindas para esse assunto, que venha revigorado. E também me lembrei um pouco, juntando lembranças dessa caminhada para Porto Alegre, pelas teorias, pelos autores maduros. Me lembrei um pouco do que o Figueiredo colocou no nosso livro, que está aí para ver, para interessar. Da questão da mudança de etapas da vida, da importância dos lutos e da elaboração dos lutos para que a gente possa conviver com a gratidão, porque a gente só aproveita a fase seguinte se a gente elaborou as que passaram. Eu me lembrei um pouquinho desse claro, o capítulo dele fala de mais coisas, isso me marcou muito na leitura do capítulo 3 do livro. E então é isso, assim, só para dizer que foi muito interessante começar a pensar nessa nova etapa, que eu acho que a nossa vida está mais longa, antigamente 50 anos, ninguém chegava aos 50 anos, chegar aos 50 anos tem outro, usual, você envelhecer, vai envelhecer mais, a medicina evoluindo, enfim, então você precisa estudar. Mas é isso aí, parabéns para vocês pelo trabalho. Boa tarde. Pois então, lembrei, ia compartilhar, cheguei aqui em Lisboa, eu tinha 23 anos, há 25 anos atrás. E no meu primeiro ano de formação, eu recebi uma paciente, à época, que tinha 87 anos. E era uma coisa muito atípica, Os supervisores, tinha um supervisor da escuta clínica, que no caso era o Bernardo Bruns, que foi quem mais me ajudou, e a supervisora, porque ele já era mais velho, e a supervisora, que era mais jovem, diziam isso, assim, não tem material, não tem o que a gente estudar sobre isso.
né? E eu ficava extremamente impactada, assim, né? Pô, eu tenho 23 anos, o que eu vou conversar com alguém de 87, afinal de contas? Ela tinha vivido a ditadura em Porto Alegre, era uma história muito traumática, mas muito bela. E hoje, ouvindo vocês, eu fiquei pensando, né, na potencialidade dessa escuta e na potencialidade para quem está chegando na psicanálise agora para poder estudar, para oferecer um atendimento de qualidade. Né? Na época, não sei se eu pude oferecer um atendimento de qualidade, certamente ofereci escuta, mas fico pensando, né, enquanto a psicanálise evoluiu também, que é importante a gente poder estar olhando para todo o ciclo, né? E vocês trouxeram, assim, um trabalho belíssimo, riquíssimo, né, de muita, que a gente vê que está muito estudado o tema, né? Então, mais ela agradecer a partilha, queria partilhar essa história, assim, porque é uma história muito atípica. Até hoje, quando eu volto, no meu primeiro ano de formação, eu tinha um paciente de 20 anos. As pessoas ainda ficam, como assim? Porque a gente caminhava, alguém tinha que escutar, né? Não fez. Então, é isso. Hã? É quase isso. No final daquele ano, que era o ano que ela ficou um ano e pouquinho, ela me deu um brinquinho de pedra. E eu olhei na época com 23, eu pensei, esse brinquinho de pedrinha. Mas eu tenho até hoje, eu continuo usando. Posso falar? Muitas coisas se modificam, né, no 60 mais. Né? Não tinha pensado na voz, Luciana. Muitas coisas se modificam mesmo. O importante é a gente poder se dar conta, não negar isso e tentar harmonizar, né, o corpo, a mente, as perdas, as aquisições. Por outro lado, a gente, claro, está fazendo uma pesquisa e está construindo um programa e a gente está encontrando muito material ali. Tem muito material. Então, isso, assim, está sendo, inclusive, assim, bem trabalhoso, né, para a gente ler, para a gente escolher. É isso. E para nós? Então, eu queria, na verdade, cumprimentar vocês, né, meus amigos, colegas, enfim, que tiveram essa ideia ousada, não é, de estudar o tema e propor uma formação. Porque tem muitos estudos, acho que sim, mas em termos de... Eu poderia oferecer esses estudos todos, né? Eu ofereci em termos de formação, estão me focando. Então, eu queria parabenizar vocês e eu ia dispor, né, o seu berço dessa nova criança, né, que hoje nós estamos vendo no nascimento dela. Meus parabéns. Como Aline, eu acho que o trabalho que vocês apresentaram é um trabalho de fôlego, que mostra, enfim, o envolvimento de vocês há muito tempo. Né? E essa ideia, né, de poder, de que a vida continue enquanto a vida, a possibilidade de renovação, eu acho que encanta, e que é bem intuitivo, não é? Que até o fim é possível o ciclo se renovar. E, enfim, como diz o Lincoln, né? Que dia da morte eu esteja vivo. Então, muito obrigado por nos oferecer mais um curso, né? Vocês alargaram, não é? Expandiram, não é? Os nossos horizontes. Muito obrigada. E agradecer os comentários de vocês, né? Eu fiquei pensando no comentário da Luciana sobre a voz do idoso, e me ocorreu, na voz do idoso, existem várias outras vozes também, né? Fiquei pensando num coro de vozes, né? Todas as nossas idades, todos nós temos várias idades, né? E no idoso, as várias idades estão presentes e tem a sua voz. Então, acho que a escuta dessas vozes todas que o idoso tem é muito, muito importante. A sensibilidade, né, para poder escutá-las, todas essas vozes.
Oi, boa tarde ou boa noite, já não sei, acho que já é boa noite. Eu sou a Alina, não sei se fica me enxergando. Eu estou conhecendo o espaço agora, Instituto, né? Estou bem feliz, assim, gostei bastante da proposta de psicanálise e criatividade, me surpreendi, assim, bastante com a leitura e com a apresentação de um trecho de filme e a reflexão a respeito do filme. E eu acho que é importante, não sei, estou conhecendo, assim, pensar em envelhecimento, enfim, essa fase de desenvolvimento da vida, pela ótica também de elaboração, o papel da arte, né, vendo filme, enfim, trazendo leituras, o papel da arte nessa etapa da vida, assim, eu acho que é bem importante a gente refletir acerca disso, porque já que estamos falando de elaboração das vivências, né, do que se viveu, né, das possibilidades de integração do ser humano, acho que a arte ela faz a diferença nesse sentido de ressignificação, de novos olhares. Eu acho que é importante a gente valorizar um aspecto assim, não precisa ser um artista, mas valorizar a arte, a expressão, né? Eu acho isso bem interessante no processo todo da vida e, sobretudo, nessa etapa que a gente está falando hoje. Parabéns a vocês. Eu vou fazer um comentário que eu acho muito interessante que a gente está escutando. E também tinha do Vale, que eles estavam voltar aqui da Argentina, né? Mas eu tive uma experiência que estudando e vendo com os amigos é fantástico. Eu atendi uma senhora que era professora de porcelana e ela trazia todas as dificuldades que ela tinha de enfrentar as alunas. E se eu podia ir um dia na aula dela. Então, repara, é uma dinâmica um pouco diferente. Então, eu tinha aula dela para ajudá-la a entender como é que elas olhavam para ela, professora. Então, foi uma experiência muito bacana, de muito tempo. Eu acho que isso contribui, assim, para a nossa escuta, né? Para a nossa flexibilidade, assim, de poder atender 60 mais com uma certa simpatia. Obrigada a todos. Bom, primeiro para agradecer a vocês, que foi tão agradável ouvir, e eu achei vantajoso ter a idade que eu tenho, eu acho que acompanhei vocês muito mais do que muita gente, então achei uma vantagem, né? Mas achei assim, realmente é uma coisa muito gostosa a gente pensar que vai ter essa perspectiva que vocês estão trazendo. E eu me lembrei de uma coisa que me surpreendeu uma vez ouvir, que alguém disse que era melhor ser velho no Brasil do que ser velho na Europa. Porque ser velho no Brasil implicava em ter a família, às vezes, estar mais, cuidar mais. E eu fiquei pensando que a gente está podendo receber essa formação, porque o IT tem uma família, né? E eu acho que fiquei pensando nisso, assim, que a gente é uma família que está podendo receber, né, essa outra etapa de vida, né? Que certamente precisa disso para poder dar conta desse cuidado, desse olhar, né? Então, assim, também, assim como todos, assim, ficando feliz de estar ampliando, né, o nosso espaço aqui com esse estudo, né? Eu acho realmente muito rico, e todo esse paralelo que vocês fizeram com Queiroz e Cronos, né? Me lembrei do Bergson também, tempo de duração, né? Que eu acho que é um conceito que eu acho bem interessante também, de ver o tempo como duração, né? Então, parabéns. Era mais para isso mesmo. Tem avião, Então, acho que a gente vai encerrando, né? Ali.
Não, é que eu vou, né, chamar a Lili. Espera aí. Vou chamar a Lili, né, encerrando a participação, né, nesse momento de abertura, né, eu vou chamar a Lili para falar realmente, né, da formação. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Com grande orgulho, então, e muito prazer, aproveito esse momento, né, enquanto meu papel de diretora de ensino, para fazer o oficial lançamento, aqui na Colinha, do curso de formação em psicoterapia psicanalítica de adultos 60 mais do diploma, né? Seguindo o nosso DNA, né, da linha do desenvolvimento humano, então temos o curso Raízes do Afeto, que temos as relações precoces, temos infância e adolescência, temos adulto, e agora temos os adultos 60 mais, né? A ideia é aprofundar os estudos, como é a nossa característica também, de forma sensível e criativa, nessa etapa, como já nos mostraram os colegas, e no processo do envelhecer. No curso, eu vou dar umas características aqui, ele vai ser online, às terças-feiras, das 17h45 às 21h30, serão 2 anos, né? O Paulo, a Eliane, a Fátima, o Luciano Chinal, já estão no corpo. A Renata Cuba e a Regina Neves, né? Colegas que já estão convidados para o corpo de coordenadores de seminário, né? E a única, né, questão que nós temos é o pré-requisito, né, ter feito uma formação em psicoterapia psicanalítica de adultos, né, que não precisa ser em Lisboa, pode ser em outros locais. A partir da semana que vem, né, aproximadamente, entre o dia 10 e o dia 15, todas as nossas seleções estarão abertas. Então, né, tem muita gente aqui da casa, mas tem gente de fora, que não é de fora, olha no nosso site, vem nos conhecer, estudar pra gente. É isso. Obrigada, Lili. Então, agradecer a vocês, né, Paulo, Eliane, Fátima, né, foi um momento muito bom, né, agradecer, né, o trabalho de vocês, né, poder nos trazer, né, esse momento. Muito obrigada. E gostaria de encerrar convidando a todos, né, para a próxima atividade, que vai ser no dia 7 de novembro, tá? Aqui no auditório. Vai ter uma atividade com a Adriana Cote dos Santos, que é psicopedagoga, e o título vai ser Olho entre Paredes Provisórias, a clínica como casa possível para infâncias em acolhimento. Vai ser interessantíssimo. Então, todos convidados para o dia 7, aqui mesmo. Muito obrigada. Muito bom. Espero que tenha sido maravilhosa. Saudade de ouvir. Falei de saudade. Não vi mais. Então, vocês falando ali, eu estava com a mesa também a representação disso. Ou seja, 60 mais. 60 mais criando vocês, criando. Nossa, criando novo. Sim, exatamente. Criando novo. Eu vou falar 70 aqui, 70 com eu não
bota lá.